Legal, agora é o momento que nós vamos começar a falar das principais coberturas, né? Começando então, né, Tabata, pelo embarcador ou o dono da mercadoria, fabricante, dono. Ô, Tabata, aqui nós temos bem claro as três possibilidades, né? Que é a restrita C, ampla A e ampla Restrita B. E restrita B. Essas são duas restritas, a B e C e a ampla A. Isso. Lógico, vejam, gente, tem muitas informações aqui no slide, isso aqui é para uma leitura mais rápida. Eu só vou pedir para a Tabata nos exemplificar de uma forma mais sucinta, né, a diferença dessas três possibilidades. A ideia não é ficar lendo aqui cláusula para vocês, né? Isso vocês podem fazer quando tiver tempo, disponibilidade e vontade. No seguro do proprietário da mercadoria, vendedor, etc. e tal, que é o embarcador, a gente tem três principais cláusulas que são comercializadas. Cobertura, como o Eduardo disse, ampla A, restrita B e restrita C. Uma forma de você olhar esse clausulado de forma mais fácil é assim, eu vou falar aqui, claro, tem bastante particularidade, tá, gente? A ideia não é eliminar a leitura do clausulado, é tentar dar uma ideia para vocês. Então, quando a gente fala de cobertura básica ampla A, é uma cobertura muito, muito ampla mesmo. Então, a ideia é que você olhe os riscos cobertos, ok, mas fiquem mais atentos aos prejuízos não indenizáveis, porque é uma cobertura que diz assim, eu estou disposto a pagar tudo menos o que não está coberto. Deixa aqui a ampla A, ó. Nós vamos falando da ampla A, a gente fez aqui o inverso, né? A ampla A cobre tudo menos as exclusões. E aí eu vou falar um pouco dessas exclusões. Então a ampla A ela é exatamente assim, ó, eu estou disposto a cobrir qualquer coisa que aconteça à sua mercadoria enquanto sendo transportada, menos quando for isso aqui. Quando você vai lá para a lista de prejuízos não indenizáveis, você encontra coisas do tipo assim, por exemplo, ato ilícito do segurado não cobre, mas isso nenhum seguro cobre. Aí você encontra lá, olha, o proprietário, quem vendeu essa mercadoria ou quem comprou e tinha a responsabilidade de trazer, usou uma embalagem inadequada, um meio de transporte inadequado, está excluído também. Perfeito. Está excluído o vandalismo, em razão do vandalismo, foi lá e está excluído. Então são exclusões que são assim... Mas comuns em outros ramos. Comuns até outros ramos. E eu brinco, eu falo assim, até... Seria pensar um absurdo no seguro de transporte você pensar em coberturas assim, vício próprio da mercadoria, ela tem uma característica que é dela, que é própria, que a gente já sabe que vai ter o problema, então por não exemplo, posso cobrir. Alimentos perecíveis. Sim, por exemplo, que requer um controle de temperatura, você tem que fazer bem ali, adequar bem, porque se você não fizer bem a sua lição de casa, vai dar uma inadequação de embalagem, um veículo não apropriado. O vício próprio ele tem uma relação assim, né? O alho, por exemplo, ele tem uma característica de perda de peso. Isso é dele, é natural dele. Então eu compro aqui 1 quilo de alho, passado algum tempo eu não vou ter mais 1 quilo, eu vou ter, sei lá, 900 gramas de alho. Ele se trata, né? Como o seguro ele passa pelo princípio de que você tem que cobrir um evento que é incerto, é futuro, tudo. Se eu já sei que tem um problema, eu não posso garantir isso. Então isso seria também um risco excluído. Então a dica é, olhem pelos prejuízos não indenizáveis, pelos riscos não cobertos. Se não tiver ali, eu brinco, está coberto. É simples. Tabata, mas assim, vamos lá, eu vou me comportar agora de como leigo no assunto, tá? Para advogar a favor de vocês. Qual que é a mais requisitada, a mais comum? Porque cobre tudo menos esses absurdos que eu falei. Em que momentos, então, vocês oferecem aqui a restrita B e a C, que nós já vamos falar delas? Por exemplo, para mercadorias usadas, por exemplo, porque tem a questão dos danos pré-existentes. Então, tanto a restrita B quanto a restrita C é um clausulado que vai, muito parecido até com o transportador, ele vai dizer assim, eu estou disposto a cobrir um dano à sua mercadoria, desde que ele seja decorrente exclusivamente de um acidente com o teu veículo transportador. Então caiu a aeronave, aí claro, perdi a mercadoria, eu pago. Tombou o caminhão, aconteceu alguma coisa com a mercadoria, eu pago. E assim sucessivamente, afundou o navio, encalhou,
Então, assim, eu cubro o prejuízo da mercadoria desde que ele seja em decorrência de um acidente. Legal. E qual que é a diferença fundamental, Tabata, da restrita B para a restrita C? Tem, basicamente, uma questão da operação de carga e descarga, que uma cobre perda parcial, outra perda total em operações de carga e descarga. Além dessas descrições que tem, você vê, a restrita C seria a mais básica, né? É o pé de boi. A mais, assim, tranquila. Mas se você for ver, ela tem bastante eventos, né? Mas muito relacionado à questão do acidente com o veículo. Tem uma questão de incêndio, raio, explosão. O roubo está nas restritas ou tem que estar só na A? Não. Tá na A, mas não tá na restrita. Tá. O roubo, você pode ver, uma outra diferença. Não está nas restritas, está na ampla. Não. Né? Uma outra pergunta, Tabata. Há diferença de modais para oferecer? Não. Os modais, eles podem ser... Quando eu falo, de embarcador, ele é diferente. Assim, uma questão é assim, a questão da cobertura, ela é aplicável a todos os modais. Então, Legal. por exemplo, se eu sou um embarcador que utilizo a rodovia, é o mesmo clausulado. Se eu uso a água, é o mesmo clausulado. Então, o clausulado é o mesmo para os diferentes modais. No caso do embarcador, né? Daqui a pouco a gente vai falar do transportador, ele tem aí ele muda um pouquinho. Aí o clausulado muda um pouco. Ele muda um pouco. Mas, assim, a dica para as coberturas restritas é o inverso da cobertura ampla. Então, a cobertura restrita B e a C, ela é um risco nomeado. Eu só cubro o que está listado. Então, eu falo assim, olha, eu estou disposto a cobrir os danos à sua mercadoria desde que eles sejam decorrentes de. E aí a gente vai listar lá, desculpem, incêndio, explosão, encalhe, sossobramento, naufrágio, tombamento, queda de aeronave, etc e tal. Você vê que quando você lê as descrições, gente, eles falam às vezes das mesmas coisas, mas citando outros modais, outro modal. É basicamente então, isso. Por exemplo, um caminhão ele vai tombar, um navio vai afundar, uma aeronave vai cair, um trem vai descarrilar. Então, é a mesmo clausulado adaptado para o modal, mas basicamente é acidente. Você vai para a restrita B, além das perdas e danos da restrita C, o que ela inclui? Inundação, transportamento... Tem perda total parcial da questão de fortuna do mar, que são problemas lá durante a viagem marítima, perda de volume nas operações de carga, perda total na carga e descarga, que você não tem lá no C. Então, A operação de carga e descarga está na restrita B. Sim, a gente tem, mas tem perda parcial, você tem perdas parciais, perda total. Legal. Agora, sim, de novo. Aqui é o ponto, gente. Eu voltei a colocar a restrita ampla, é basicamente acidente. E a ampla, além dos acidentes, nós temos essas questões. A avaria, como eu falei, a ampla é qualquer coisa menos o que não está coberto. E o que não está coberto, recapitulando, são questões bem... Normalmente... particulares, assim, que você vê também, às vezes em outros ramos. Sim. Um item muito importante, né? Todos são, né? O clausulado, como eu falei, ele é extenso, mas é válido a leitura. Um item também que é bem importante, assim, eu acho que eu priorizaria essa leitura, né, dos itens, é a questão dos riscos cobertos, prejuízos não indenizáveis, etc e tal, e um item chamado início e fim dos riscos. Porque no transporte isso muda de acordo com cada cláusula, cada cobertura. Então é bom dar uma olhada, eu acho que com prioridade para esse o que eles vão receber além desse material, né? Eu sempre mando clausulado para eles, depois terem como material de consulta. A SUSEP também, gente, é uma consulta pública, todo mundo tem acesso, é um clausulado padrão do mercado, então bem legal. Tabata, então vamos mudar agora, vamos entender o transportador. Vocês vão notar agora que é a tal da sopa de letras, né? RC, TRC, aí conforme for mudando o modal, vocês vão ver o que é comum. Muda o modal, mas eu tenho particularidades de cada um, mas outras que são muito comuns, né? Os riscos são os mesmos. Então, a partir desse momento, mercadoria está lá no caminhão, ou está lá no navio, ou está lá no avião, e aí ele tem por responsabilidade, né, o prejuízo que ele venha causar ao dono da mercadoria. Tá? O RCTRC é o transporte por rodovias, né? A agência reguladora aqui no caso é a ANTT? Sim. Perfeito. Então vão notar que muda a agência reguladora de acordo com o modal. Claro. Eu posso dizer que assim, esse RC ele está previsto praticamente
todos os danos possíveis, exceto o roubo. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Me explica isso. O clausulado do transportador, eu vou usar um termo aqui, acho que para me fazer entender, ele é um pouco mais pobre do que o clausulado do embarcador. Com o passar dos anos, o mercado fez algumas adaptações para aproximar as coberturas do transportador às coberturas do embarcador. Mas tem um distanciamento ainda, né? O clausulado padrãozão, SUSEP, mercado e de caráter obrigatório, são os riscos que cobrem os acidentes. Sejam eles rodoviários de novo, aéreo, marítimo, ferroviário. A exemplo lá do embarcador, você tem a mesma questão. Tem naufrágio, queda de aeronave, tombamento de veículo, colisão, capotamento, descarrilamento, e aí o nome é de acordo com o modal, mas basicamente acidente. Incêndio, raio, explosão também estão cobertos. Vocês vão notar, o que nós achamos aqui neste slide é a cobertura básica, veja, ela é limitada a acidentes com o veículo transportador, que pode ser colisão ou incêndio. E aí como é que são as coberturas adicionais, né? São avarias particulares, operação de carga e descarga, né? E içamento, né? Quando Isso. a carga ela é tirada lá do caminhão, ela é içada. Quando ela requer algum outro equipamento devido às suas características, né? Isso, grua, tudo isso. Perfeito. A viagem rodoviária com um percurso complementar fluvial é uma cobertura adicional. Também. A extensão de cobertura ao valor dos impostos suspensos e ou benefícios internos, e aí transporte de cargas excepcionais e especiais. Existem outras cláusulas, tá, pessoal? A ideia, essas coberturas adicionais, aquela tentativa de aproximar o seguro do transportador ao embarcador. Tem outras questões ainda. Existem outras, essas que foram colocadas são aquelas que também são mais comercializadas no seguro dos transportadores. Então, é comum a gente receber o pedido de cotação e além lá da coberturinha lá para o acidente, o pessoal pede, né, os clientes precisam dessas coberturas, que são as avarias, etc e tal. Então a gente vai, a partir de cobrança de taxas adicionais, franquia, a gente faz as concessões. Tenta viabilizar, né? Isso, exatamente. De acordo com cada necessidade, né? Ó, já vamos fazer uma outra pausa para as dúvidas, vamos só avançar essa questão. Mudamos o modal. Tá? Aqui na verdade ainda não mudou o modal, né? Aqui ainda é o... Na verdade, perfeito. Ali na verdade tem a gente faz um ajuste, mas tem ali, aqui já está fazendo menção ao facultativo. Ao facultativo, isso. Na verdade a gente estava falando do obrigatório, gente. Já dá uma ajustadinha. É obrigatório, tá? E aqui é o facultativo do RC-TRC. Uma coisa que é importante explicar para vocês, que eu acho que é legal, é assim, por exemplo, no modal lá rodoviário, a gente tem a combinação do roubo com o acidente, lembram-se? E aí o que acontece? Eu não posso contratar só, por exemplo, o roubo. Não existe. A contratação do roubo, ela está relacionada obrigatoriamente com a contratação do acidente. Então, eu, transportador, contrato o acidente, então eu posso ter a cobertura de roubo, tá? Perfeito. É basicamente isso. O acidente sozinho, ok. Roubo sozinho, não ok, tá? Quando a gente fala de roubo, a gente tem a questão do furto também, ou o furto não entra, tá? Então, explica isso. No risco de RCFDC, o roubo não é aquele roubo, por exemplo, encostei meu carro lá, fui levar uma caixinha até ali, quando eu voltei, cadê a outra caixinha? Não é este tipo de furto, de roubo. O roubo aqui no RCFDC, ele tem a ver com a abordagem de um bandido, por exemplo. Então eu tenho uma abordagem normalmente com arma de fogo, o motorista ele fica sob ameaça, o bandido normalmente, né, ele leva o veículo e para que a cobertura aconteça tem que ser assim. Tem que ter ameaça, então. Tanto é que o termo lá que eles usam é roubo desde que seja concomitantemente com o veículo transportador. Então como é que funciona normalmente? O caminhão está viajando, alguns carros, normalmente, tá, pessoal, cercam lá o veículo, a galera estão armada, faz o veículo parar, tira o motorista ou leva o motorista junto, arma de fogo, desatrela a carreta do cavalo, atrela um outro cavalo, normalmente, tá, é muito comum acontecer dessa forma, e leva a carreta embora com a mercadoria. Então precisa ter isso, precisa ter essa ação, precisa ter ameaça, precisa ter arma de fogo, precisa ter tudo isso. Se não tiver,
não é um risco coberto pelo RCFDC. É o resumo do que está lá em riscos cobertos. Depois vocês podem ler com um pouco mais de calma. Deve vir algumas dúvidas sobre isso, Tem a gente já dá uma olhada. Pontualmente você tem algum detalhamento maior ali, mas a grosso modo é isso, tá? Então precisa ter tudo isso para que então a cobertura funcione. Agora sim, né? Mudei um modal. Agora, essa sopa de letras, gente, é sempre assim, ó, responsabilidade civil do transportador parou no RCT, aí começa aéreo, carga, ferroviário, carga, a siglinha lá tem a ver com modal. Então aquele Azinho lá é o modal, o Fzinho é o ferroviário. É o RCT, é padrão, aí o A agora está dedicando ao modal, que agora nós estamos falando do aéreo. Veja, é muito similar ao que nós explicamos no rodoviário. A diferença é a questão de roubo aqui, né? Entram como aí vão começar coberturas que são adicionais. Por quê? O RCTAC, por exemplo, a cobertura começa com a mercadoria nas dependências da aeroportuária, continua até o embarque na aeronave, continua até a chegada no aeroporto de destino e permanece até que essa mercadoria seja retirada. Mas tudo ali na área aeroportuária. Você pode dizer, Tabata, que a responsabilidade termina a partir do momento que eu cheguei no aeroporto de destino e a mercadoria foi colocada dentro do caminhão? Alguém recebeu? Não, no aeroporto, no momento em que alguém recebeu aquela mercadoria. Então o Eduardo chega lá no aeroporto lá de Guarulhos, tem uma carga para mandar para Paraíba, vai usar a empresa Gol, por exemplo. Então ele fala assim, ó, toma Gol, aqui é minha caixa de garrafas, leva lá no destino. A Gol recebe aquela mercadoria, diz que está tudo ok, o Eduardo vai embora tranquilo para casa dele, pronto, e a partir dali começa a minha responsabilidade. No momento em que eu disse, agora a responsabilidade está comigo, basicamente isso. E aqui nós vemos, né, Tabata, todas as possibilidades de eventos que podem ter relacionado à operação, característica deste modal. Aí começa do mesmo jeito, exemplo lá, de novo, voltando. Todos os RCs básicos é isso, queda de aeronave, explosão, aterrissagem forçada, é basicamente isso. E aí você tem as companhias que comercializam as coberturas adicionais, como também no rodoviário. Avaria particular, o roubo parcial, eventualmente uma operação de carga e descarga que aconteça ali no aeroporto, mas que seja parte do transporte, porque tem umas diferençazinhas. Legal. Né, do RC movimentação de carga. Mas é isso, gente. Incêndio da aeronave, explosão. Ó, vamos mudar agora o modal. Nós estamos indo para o RCAC, né? O aquaviário, né? Você vê, muda a agência reguladora, que aqui é a ANTAQ. É, ANTAQ. ANTAQ. Isso, a Agência Nacional de muita sopa de letra, tá? É, muita. Mas também imagina, gente, ficar escrevendo todo aquele nome. Só de pensar já dá preguiça, né? Então, depois que você está familiarizado com as siglas, facilita um pouco a vida. Mas imagina para a gente do treinamento, né? Semana que vem é a semana do Vida, né? Meu Deus do céu. Vida tem as suas siglas próprias. Tem também. Ó, eu espero vocês também semana que vem. Vida individual e o Simples Vida, hein? Ainda mais outubro mês da Outubro Rosa. Vocês têm um apelo muito grande aí sobre esse produto. Vamos voltar, Tabata, que estão aqui. Mesmo conceito, são todas as possibilidades de danos à mercadoria no modal aí aquaviário. Em decorrência, de novo, acidente com a embarcação. Você vai ter lá encalhe, incêndio, sossobramento, abarroação, explosão, naufrágio, tudo que pode acontecer em termos de acidente com uma balsa, um puxador, até um navio, né? Dependendo se ele está fazendo uma parte de cabotagem do seu navio. E por aí vai, mas é a mesma coisa. Ah, quero cobertura adicional? Quero. Vai naquela mesma linha que nós conversávamos. E o que teria de adicional neste modal? As mesmas coisas, a avaria, operação de carga e descarga. E aí também vai depender do clausulado. As coberturas adicionais têm uma relação com o clausulado de cada seguradora. Entendi. Às vezes tem coberturas adicionais que eu comercializo, que a Congeneria não comercializa e assim sucessivamente. Tem algum para você citar? Mas assim, olha, normalmente é um padrão, tá? Eu não, assim, eu falo, né? Acho que o mercado de transportes, ele anda carente de novidades. A Tóquio está trabalhando aí em duas, não posso falar ainda, é segredo industrial, mas nós estamos trabalhando em 2 coberturas adicionais que hoje a gente não tem no mercado. Mas de uma maneira geral, eu falo, né? Virou um padrão também, porque basicamente avaria, um roubo parcial,
Não tem muito mais como a gente esgotar essa questão. A gente está trabalhando numa frente bem legal e tudo está caminhando para dar muito certo e vai ser bem legal a gente ter isso no nosso clausulado para poder comercializar. Vocês vão ouvir falar da gente, que nem eu brinco. Ó, tá, até agora é o RCTF, que é o ferroviário, né? Isso. Também de responsabilidade civil. Lógico, é o modal talvez de todos o que está sendo menos utilizado, mas tem um futuro Infelizmente. promissor aqui no Sim, Brasil, sim. né? Tudo muito sucateado ainda, as malhas. Quem não né? me ouviu no início do treinamento, eu comentei, né, que o atual governo está fazendo diversas concessões para a iniciativa privada para justamente viabilizar este modal. Então é um momento aí bem bacana mesmo da gente estar atentos, né?